Olá, hoje vamos dar uma olhada eh, em alguns trechos que fazem uma análise bem curiosa de Testemunhos Seletos, volume 2, da Ellen G. White. Interessante. O ponto interessante é que essa análise sugere que, além da orientação espiritual que a gente conhece, a obra, na verdade, esconde uns conceitos bem avançados de estratégia, de governança. Parece até que tem uma evolução bem clara em relação ao volume 1, que tinha um tom mais corretivo, né? Sim, o foco era outro. Aliás, a descrição que chegou pra gente chama o livro de, olha só, um masterclass em gestão estratégico disfarçado de orientação espiritual. Nossa, que forte. Um masterclass. Pois é, confesso que isso me deixou bem intrigado. Como é que se justifica essa leitura tão, assim, diferente? Essa passagem de conselhos mais pontuais para algo que soa quase como consultoria estratégica de alto nível, falando de visão sistêmica, planejamento a longo prazo. Olha, é uma leitura provocadora, com certeza. O que esses textos argumentam é que a obra, na verdade, estrutura o que seria a excelência de uma instituição em pilares bem definidos. Pilares, quais seriam? Então, o primeiro seria a governança estratégica. Pensa nisso tipo assim, como as regras do jogo, sabe? Estruturas claras para tomar decisões importantes, saber quem responde pelo quê, a famosa accountability, e um jeito inteligente de gerenciar os riscos que toda organização, claro, enfrenta. Ok, governança faz sentido. E os outros? Bom, outro pilar identificado é a liderança adaptativa. Aqui a ideia é ter líderes que não sejam, digamos, engessados, que consigam ajustar a rota conforme as coisas mudam. Flexibilidade, né? Exato. Isso inclui pensar lá na frente, preparar quem vem depois, sabe? Os sucessores, e inovar, mas de um jeito responsável, sem perder a essência da coisa. Certo. E, por fim, a sustentabilidade operacional. Isso aqui trata de usar bem os recursos tempo, dinheiro, gente, desenvolver as equipes e focar em resultado que realmente importe, que dê para medir. Entender. Recursos, pessoas, resultados. Isso. E o fascinante mesmo é como esses três pilares se conectam, sabe? Eles criam juntos uma base bem sólida para a saúde da organização a longo prazo. Entendo os pilares, mas aplicar conceitos como, sei lá, gestão de mudanças complexas, falando até em diagnóstico organizacional, gestão de resistência, ou mesmo planejamento estratégico com análise de cenários a um texto do século XIX, isso não soa um pouco forçado? Anacrônico, talvez? Essa conexão com as práticas de hoje é realmente sólida nesses trechos que você mencionou? É uma ótima pergunta, de verdade. A forma como os trechos constroem essa ponte é olhando para a essência dos princípios, não para a nomenclatura exata, né? Certo. Por exemplo, na parte que eles chamam de governança corporativa avançada, eles apontam como a obra já falava da importância de ter conselhos ou comitês que funcionem bem, de separar funções para não concentrar poder demais na mão de um só, e de antecipar problemas, não só apagar incêndio. Gestão proativa de risco, basicamente. Exatamente. Isso ecoa muito do que a gente discute hoje como melhores práticas de governança. Faz sentido. E na liderança? Bom, na liderança transformacional avançada, a conexão vem justamente daquela ênfase na adaptabilidade que eu mencionei e no desenvolvimento de novas lideranças, algo que hoje a gente chama de planejamento de sucessão, mentoria, programas formais. E na parte de excelência operacional, eles destacam uma busca constante por eficiência, por qualidade e o uso inteligente dos recursos disponíveis, que são preocupações, assim, de qualquer gestão moderna, né? Não tem como fugir disso. É verdade. Então, quer dizer, se a gente olha para o quadro geral que esses trechos pintam, o que surge é uma visão de organização que parece surpreendentemente à frente do seu tempo. E pelo que entendi, o material sugere que isso não fica só na teoria, certo? Parece que menciona aplicações práticas para gente de áreas bem diversas, de CEOs a consultores, pessoal de RH, Sim, menciona. e até estudos de caso baseados nesses princípios para situações tipo transformações grandes na organização, planos de sucessão, gestão de crise. Exato, como exemplos concretos. Então, tá, trazendo para hoje. Como que esses princípios, lidos dessa forma, se aplicariam aos desafios que a gente vive agora? Olha, a relevância contemporânea é um ponto bem forte dessa leitura.
Pega, por exemplo, a governança na área digital. A necessidade de transparência, ética no uso de dados, tudo isso exige estruturas de decisão e responsabilidade muito claras, como as que são, de certa forma, delineadas ali. Certo. Faz sentido. Ou pensa na liderança em ambientes VUCA, voláteis, incertos, complexos e ambíguos. Esse cenário meio caótico e imprevisível que a gente vive hoje. O famoso VUCA. Pois é. A adaptabilidade e a resiliência que, segundo a análise, transparecem nos princípios seriam, fundamentais aí. Com certeza. E sustentabilidade? ESG? Claro, a sustentabilidade, especialmente nessa ótica ESG, né? Ambiental, social e governança. Hoje se exige das organizações um olhar muito atento para o impacto no planeta, nas pessoas, nas próprias práticas de gestão. Essa visão mais integrada, de longo prazo, com responsabilidade, segundo essa análise, já encontrava paralelos importantes na obra. Então, para a gente amarrar a ideia central desses trechos. Testemunhos Seletos, volume 2, quando lido por essa ótica específica, revela uma arquitetura de estratégia e governança que é inesperadamente robusta. Exatamente. Robusta e com princípios. Uma estrutura com princípios que, apesar da época em que foi escrita, parecem conversar diretamente com os dilemas de liderança e gestão que a gente enfrenta hoje em dia. Isso. Potencialmente útil para profissionais que talvez nunca tivessem pensado em buscar insights ali, né? Exatamente. E os trechos fecham com uma provocação bem interessante, na verdade. Ah, é? Qual? Eles argumentam que a obra não só descreve como seria essa tal excelência institucional, mas ela lança um desafio. O desafio de realmente abraçar a complexidade estratégica e a disciplina operacional que são necessárias para fazer essa excelência acontecer. E mais importante, durar. Disciplina e complexidade. Pois é, isso levanta uma questão importante que fica meio no ar no final da análise, sabe? Será que existe a disposição real para esse nível de comprometimento, de sofisticação, para alcançar e manter essa excelência de forma sustentável? Fica aí a reflexão.